Bom, meus nobres, tudo bem? Professor Rômulo. Vamos resolver aqui mais uma questão de efeito Doppler, que é assunto da apostila 4 de vocês, né? Que está lá no capítulo 15 da Física B, na página 363, tá bom? Bom, deixa eu, por enquanto, ocultar isso aqui. Não, vamos lá. A frequência do som emitido pela sirene de certa ambulância é 600 Hz. Então, vamos colocar a frequência da fonte é de 600 Hz. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Um observador em repouso, então vamos colocar aqui observador. A velocidade do observador é 0. Percebe essa frequência como sendo 640 Hz. Então, a frequência que chega até o observador, percebida por ele, é 640 Hz. Considere que a velocidade da onda emitida é de 1.200 km por hora. Então tá bom. Vamos colocar a velocidade do som como 1.200 km por hora. Perceba que esta não é a velocidade, né, da ambulância, não tem como. Mas é a velocidade do som quando a sirene emite, ok? E que não há obstáculos entre o observador e a ambulância. Ok. Com base nos dados acima, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que parece. Pessoal, a gente já vem aqui resolvendo algumas questões e essa equação que também está na apostila de vocês, ela foi apresentada, né? Inclusive quando nós resolvemos a questão de número 1 da mesma página, tá bom? Tá no outro videozinho, vocês podem acompanhar lá. Esta equação, ela às vezes ela parece um pouco confusa. Existe uma alternativa para essa equação que ela pode ser dada quando a gente trabalha da seguinte forma. E eu gosto também de, pelo menos, apresentar a vocês essa alternativa aqui. Ó. A equação é a seguinte, ó. A frequência observada que chega, né, sentida pelo observador, sobre a velocidade do som em relação ao observador, ela é igual à frequência, né, emitida pela fonte dividido pela velocidade do som em relação à fonte, tá bom? Só lembrando que velocidade relativa, a gente tem que somar os módulos das velocidades. Por exemplo, numa situação como esta aqui, ó. Uma velocidade de 100 metros por segundo. E o corpo B com a velocidade também de 100 metros por segundo no sentido oposto, a velocidade relativa entre eles é somar os seus módulos, que dá 200 metros por segundo. Agora, já numa situação onde nós temos dois corpos com a velocidade igual no mesmo sentido, qual a velocidade relativa entre eles? É 0, você subtrai os módulos. Ou seja, por eles terem a mesma velocidade, na mesma direção e sentido, eles nunca se alcançarão, né? Então vamos lembrar deste detalhe aí, tá bom? Então é esse conceito que nós vamos utilizar aqui, ó. Então vamos ver a questão novamente. O observador está em repouso, né? E a fonte, o som, está... Deixa eu colocar essa separação aqui. O som está a 1.200 km por hora. Ou seja, a velocidade do som em relação ao observador é subtrair ou somar, tanto faz, porque você vai ter, um deles é 0, né? Então será 1.200 km por hora, tá? Agora, a velocidade do som em relação à fonte é que eu não sei, porque eu não sei qual a velocidade da fonte. Inclusive é o que ele está pedindo, ó.
a ambulância com velocidade, nós vamos saber isso aqui, tá? Agora, a frequência do observador sentida por ele é a frequência emitida pela fonte, nós temos. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. A frequência que chega ao observador 640 Hz. E a frequência emitida pela fonte foi de 600 Hz. Ok? A velocidade do som em relação ao observador, nós acabamos de ver que vale 1.200. Quanto vai valer essa velocidade do som em relação à fonte? Vamos chamar isso aqui, sei lá, de x, tá bom? Então, quanto é que vai dar o valor de x aqui? X será x, eu subo com x e desço com 640. X será 600 vezes 1.200 sobre 640, que dá 1.125 km por hora. O que é esse x, pessoal? Esse x é a velocidade relativa do som em relação à fonte, ok? Então vamos analisar se o som e a fonte estão indo em sentidos opostos ou no mesmo sentido, ok? Vamos olhar para o pronunciado, que a frequência do som emitida pela sirene de uma ambulância é 600 Hz. O observador está parado, né? Se o observador está parado e percebe que essa frequência está a 640 Hz, o que quer dizer isso? A frequência que chega até o observador não é a mesma frequência da sirene. Quer dizer que a sirene também não está parada, ok? Ou seja, a ambulância também não está parada, tá? Se a gente percebe que a frequência está aumentando, é porque está tendo uma aproximação. Então, tanto a sirene quanto que emite o som, quanto a ambulância estão caminhando aqui na mesma direção e no mesmo sentido, tá bom? Nós temos uma situação assim. Aqui está o observador. Aqui está o observador. E aqui nós temos a ambulância com a sirene. Né? Emitindo aqui a velocidade da ambulância e a velocidade do som de 1.200 km por hora. Então a velocidade relativa entre a ambulância e o som, por estarem no mesmo sentido, é uma velocidade cujos módulos serão subtraídos, como o caso 2 aqui. Então, 1.125 é a velocidade do som, que é maior, menos a velocidade da ambulância. Ok? Então, a velocidade da ambulância passa para cá ficar positiva e isso passa para cá ficar negativo. Então, a velocidade da ambulância é de 1.200 menos 1.125, que dá 75 km por hora. Então, ele pede para nós completarmos aqui, ó. Mais uma consideração que a gente tem a fazer aqui é o conceito de fonte em repouso em relação ao observador e da fonte em movimento também em relação a ele. Aí a gente vai de encontro àquilo que eu tinha comentado lá no início da questão, que é o seguinte: quando uma fonte está se aproximando do observador, a frequência recebida por ele fica maior do que a emitida pela fonte. Por que isso? Vamos lá. Vamos analisar aqui quando a fonte ainda está em repouso, tá? Quando a fonte está em repouso, tanto a frequência emitida por ela como a frequência que chega até o observador, você vê essas linhas circuncêntricas aí, com o mesmo centro onde está a fonte, elas têm a mesma distância de uma crista a outra, ou de um vale até outro, que é representado por cada circunferência dessa. Elas são constantes, tá? Então, se um pulso chega, após o mesmo tempo chega o outro pulso, mesmo intervalo de tempo chega o terceiro pulso e assim por diante. Isso quer dizer que se os períodos estão iguais, as frequências também estão iguais. Tanto a que sai da fonte como a que chega no observador. Já quando a fonte está em movimento, que é o que gera o efeito Doppler em si,
a gente pode ter duas situações. A fonte, ela se aproximando, tá? Como ela se afastando do observador. Quando a fonte está se aproximando do observador, a gente pode observar o seguinte, que quando ela está chegando perto aqui, ó, esses comprimentos de onda, eles estão ficando menores. Lembrando que o comprimento de onda é o intervalo, né? Esse tamanho aqui, ó. Quando a frente de onda está chegando próximo ao observador, ela está ficando achatada, tá? Tá mais rápido, ela chega mais rápido. A distância está menor e com o comprimento de onda menor. Se o comprimento de onda fica menor, o que a gente viu? Que comprimento de onda e frequência são grandezas inversas. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior vai ter que ser a frequência. O que quer dizer, então? Que quando a fonte está se aproximando do observador, essas frequências vão ficando maiores. A frequência que chega no observador é maior do que a frequência emitida pela fonte. Já no caso contrário, quando a fonte se afasta do observador, a gente tem o caso contrário. Olha aqui, ó, a fonte está se afastando do observador, né? E os comprimentos de onda estão ficando cada vez mais espaçados. Eles mudam, né? Se os comprimentos de onda eles estão ficando maiores, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então a frequência vai ficando cada vez menor. Então a frequência sentida pelo observador é menor do que a frequência sentida pela fonte. Tudo bem? Em cima dessa ideia, pessoal, a gente pode observar aqui pelo enunciado que a ambulância tem a frequência de 600 Hz e o observador em repouso percebe essa frequência como 640 Hz. Então nós estamos com a frequência da fonte como 600 e a frequência do observador, sentida por ele, 640 Hz. Então nós estamos no caso que a frequência do observador, sentida por ele, né, é maior do que a frequência emitida pela fonte. Então, pelo que a gente acabou de demonstrar, né, essa fonte, ela está achatando em relação ao observador. Então, essa fonte se aproxima do observador. Então, nós já havíamos calculado a velocidade 75 e a fonte está se aproximando. Então, agora, pessoal, a partir de agora, toda vez que você vê que uma frequência sentida pelo observador, ela está maior do que a emitida pela fonte, a gente já sabe que essa fonte está se aproximando do observador. Ok? E no caso contrário, se a fonte sentida pelo observador for menor do que a emitida pela fonte, a fonte está se afastando do observador, tudo bem? Ok? Então, gabarito letra D.